primeiro passo que Jesus deu, a primeira ação que ele tomou foi ir em direção a um jardim. E nessa noite você vai ver o quanto isso é profético. Nesses próximos domingos, juntamente com minha esposa, Bispa Roberta, iremos ministrar aqui os passos de Jesus até o domingo da ressurreição. Logo após a ceia, o primeiro passo que Jesus deu, a primeira ação que ele tomou foi ir em direção a um jardim. E nessa noite você vai ver o quanto isso é profético. Vamos ver isso um pouco mais nessa noite, com a graça do jardim. Revelações de um jardim. O nome do jardim que Jesus foi em direção, aliás, eu tive o privilégio de estar nesse jardim, chamado Jardim de Getsemane. Eu tive lá um dia, uma passagem que eu tive que fazer por Jerusalém. Eu passei por lá, gente, que lugar da presença de Deus. Nós vamos falar sobre o Jardim de Getsemane e eu quero, como eu disse, falar a importância que há no jardim, porque no Antigo Testamento também houve um jardim. E você deve ter ouvido falar nesse jardim do Antigo Testamento, talvez até mais do que o jardim do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o jardim mais famoso que nós conhecemos é o Jardim do Éden. Jardim do Getsemane e Jardim do Éden. Hoje nós vamos ver a diferença entre um jardim e outro. Por quê? Porque foi no Jardim do Éden que o nosso destino para a morte eterna foi traçado. Então eu quero já te trazer um princípio aqui, querido. Não é pelo fato de você estar no jardim, as maiores decisões da sua vida, muitas vezes você acha que vai ser no deserto, que você está passando uma prova, uma luta, é ali a pressão. Não, querido. É num jardim onde você tomará as decisões mais importantes da sua vida. O que significa o jardim? Jardim significa um lugar de conforto, um lugar de prazer. A palavra Éden significa lugar de prazer, lugar da presença de Deus, onde a presença de Deus estava. E eu quero dizer isso para você, querido. Deus, ele tem prazer no seu bem-estar. Você sabia disso? Quantos almejam ter uma vida prazerosa aqui? Olha, eu quero te falar uma coisa. A Bíblia diz que na presença de Deus haverá delícias perpetuamente. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse que na eternidade não haverá mais choro, mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais maldição. Querido, que vida é essa maravilhosa é essa? Jesus resgatou isso para nós. Enquanto Adão, ele ali decidiu um destino de morte eterna, no jardim do Getsemane, Jesus resgatou o destino, a vida eterna para mim e para você. Você também tem essa opção. E nessa noite eu quero te perguntar, qual é o jardim que você vai escolher? O jardim do prazer, do Éden, ou o jardim do Getsemane, que significa lagar de azeite? O que é um lagar de azeite? Lagar é um local onde as pessoas pisam, no caso do azeite, nas azeitonas que produzirão azeite. Lagar das uvas, produzirão o vinho a partir das uvas. Lagar do azeite, são onde as azeitonas, lugar onde as azeitonas são esmagadas. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus foi esmagado no jardim do Getsemane, porque ali ele teve que abdicar do seu próprio desejo, do seu próprio querer. Enquanto Adão, no jardim do Getsemane, ele fez com que o seu desejo fosse cumprido, ele abdicou do desejo de Deus, da vontade de Deus, para o seu próprio desejo. Jesus, naquele momento, ele abdica, ele rejeita o seu próprio desejo para cumprir o desejo de Deus, a vontade de Deus. Nós vamos meditar em cima disso hoje. Eu quero trazer algumas palavras em cima disso. E como nós estamos comparando aqui Adão com Jesus, a Bíblia fala sobre essa comparação entre Adão e Jesus. Lá, eu quero ler com você esse texto, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente.
Mas o último Adão é espírito vivificante. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Aleluia. O que é espírito vivificante? É trazer vida para você. Quando Adão, ele peca, ele perde esse direito dessa conexão da vida com Deus. Seu espírito, Deus, ele falou, você morrerá. Você não vê Adão comendo a fruta e ele caindo para trás, pum, morreu. Não, não aconteceu isso, sabe por quê? O que aconteceu foi uma morte espiritual, que é uma conexão com Deus. Ele morreu eternamente ali. Mas Jesus resgatou o direito a essa conexão da vida eterna com Deus, da presença de Deus. Por isso, Ele é Espírito vivificante. Ele mesmo disse, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Jesus é vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até Deus se não for por mim. Mas por quê? Porque ele passou no jardim do Getsêmani. Nós vamos ver o que aconteceu lá. Pode continuar o texto aqui, versículo 46. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. É isso que acontece com cada um de nós. Quando nós nascemos nessa terra, nós somos como Adão. Somos seres naturais, seres viventes, seres naturais, mas depois, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, por isso ele falou, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos não entendeu isso, porque ele estava falando ali de uma nova vida espiritual. Todo ser humano que nasce, nasce morto espiritualmente. Por isso ele falou, o espiritual veio depois, Jesus veio depois, e assim acontece conosco também. Então, querido, antes de Cristo, nós vivíamos como Adão, caídos, sem Deus, sem a presença de Deus. Mas se Jesus entrou no teu coração e na tua história, a partir de agora, você viverá uma vida plena, plena da presença de Deus. Versículo 47. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Gente, eu quero que você compreenda que isso aqui está falando de mim e de você, não apenas de Adão e Jesus. O primeiro homem, ou seja, sua vida antes de Jesus era apenas uma vida terrena, mas agora, por isso Paulo falou assim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O homem do céu vive em mim. Quantos tem um homem do céu vivendo em você aí? Dê um glória a Deus, um aleluia, dá uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Nós somos quem crê em Cristo Jesus é como se fosse um híbrido, né? Você está na terra, mas você já é um ser celestial. Por isso Paulo falou, a nossa pátria, ela é celestial. Você precisa crer nisso e olhar para a sua pátria que é celestial. Diga, eu não sou dessa terra, eu sou do céu. Amém? Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Por isso Paulo fala também, sejam imitadores de Cristo, imagem de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta, as pessoas quando olham para você, veem um homem terreno, veem Adão, ou veem um homem celestial, veem Jesus em você? Quem já teve um encontro com Cristo, ou quem já pisou no Santo dos Santos, né? Em outro lugar, não quero estar como diz o cântico, mas a sua vida agora não será mais a mesma vida, vai ser uma nova história. Você precisa refletir a imagem de Jesus, a glória de Jesus. Ele foi a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver Deus habitando em nós, agindo em nós e através de nós. E isso diz respeito às nossas ações, isso diz respeito às nossas palavras, isso diz respeito aos nossos pensamentos. Mas a pergunta que eu te faço é, você já passou pelo jardim do Getsêmani? Porque só quem passou pelo jardim do Getsêmani pode produzir esse azeite.
Azeite fala de vida, azeite fala da presença do Espírito Santo de Deus, azeite fala de cura, azeite fala de alimento, azeite precisava ser trocado diariamente no santo lugar para que houvesse iluminação. O azeite fala de luz, nós seremos luz. Jesus falou, vós sois a luz do mundo, e só é luz quem tem azeite. Presença de Deus, nunca falte o óleo, o azeite sobre suas cabeças, está aí na palavra de Deus. Então, querido, nós precisamos aprender a passar pelo jardim do Getsemane. Jardim do Getsemane é lugar de decisão entre você escolher ou o jardim do Éden, que significava prazer, e eu quero te explicar isso agora. O que é você escolher entre prazer transitório e um prazer que é eterno? Primeira pergunta que eu quero dividir com você hoje para a gente refletir aqui é: quem rege a sua vida? Quem dirige a sua vida? Quem é que dirige a sua vida? Quem orienta você? Eu quero te explicar, começando no jardim lá do Éden. Adão, quem dirigiu a sua vida, sua escolha, sua decisão? Ele estava ali diante de um dilema. Que dilema era esse? Eva ou Deus? Como assim? Pergunta: Adão comeu o fruto que Deus falou para que não comesse, porque se eles comessem morreriam. Ele comeu esse fruto junto com Eva, sim ou não? Ele comeu junto com Eva, sim ou não? Pô, fala com convicção, você está certo. Comeu junto com Eva, sim ou não? Não comeu junto com Eva. Ele comeu depois. O que significa isso? Houve um período, um tempo de reflexão para Adão. Período para refletir. Ou eu vou morrer eternamente com Eva, porque Eva, a partir do momento que ela comeu, ela perde o direito à vida eterna com Deus. Então Adão teve que escolher entre ficar com Eva e morrer também com ela, ou a vida permanecer na presença de Deus eternamente e rejeitar a Eva. Você compreende isso? Quantos compreendem, digam amém. Qual foi a escolha de Adão? Adão escolheu Eva. Adão escolheu Eva. O que Jesus escolheu no jardim do Getsemane? Jesus escolheu a cruz. A cruz, muitas pessoas pensam que Jesus venceu a cruz quando ele estava ali pregado, sendo crucificado. Não, Jesus venceu a cruz no jardim do Getsemane. Ele resolveu no jardim do Getsemane. Estava decidido. É no jardim do Getsemane, há momentos na nossa vida que nós teremos que escolher, independentemente do que será provado depois, quando você está decidido, quando você já fala assim, não, a minha vida agora é de Jesus, eu vou me batizar nas águas, eu quero servir a Cristo Jesus, não importa o que vier, já está decidido. A minha vida já está nas mãos de Deus, eu farei o seu querer, eu farei a sua vontade. Eu não sei se você já fez essa oração, você está disposto a fazer essa oração? Hebreus 11, 24, talvez você pense assim, mas Jesus era Jesus. Para ele talvez tenha sido mais fácil, entre aspas, tomar essa decisão. Eu quero te dizer, querido, que várias pessoas, inclusive essa que nós vamos ler agora, um exemplo de Moisés, tomou essa mesma decisão. Aqui diz assim, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O pecado, tem muita gente que fala assim, mas o pecado ele gera prazer. Senão ninguém cometia pecado. Mas são prazeres transitórios. A maioria das pessoas é tentada por questões transitórias, e o maligno, ele é especialista nisso, ele quer fazer com que você logo se satisfaça, um prazer imediato. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar, querida, a dizer não aos prazeres imediatos. As tentações, as ofertas que lhe são oferecidas diariamente, a mim e a você, são oferecidos prazeres transitórios.
O que são prazeres transitórios? Satisfazer o seu desejo. Satisfazer o desejo do nosso coração. Muitas vezes a gente tem aquela vontade de se vingar. Quantos já fizeram uma oração, Senhor, aquela autoridade governamental poderia partir, não é? Ou a minha sogra, ou meu sogro, né? Ou meu patrão, ou meu chefe. Vontade de esganar, querido, lá em Salmos, Davi, ele falou, Senhor, vontade de dar um soco no queixo desse camarada. Em resumo, assim, né, versão by Bispo Ricardo Leão é essa, né? É o que Davi falou, vontade de dar um soco no queixo dele. Às vezes a gente tem esses desejos no coração, mas são prazeres transitórios do pecado. Moisés preferiu abrir mão, é o que está escrito aqui. Jardim do Getsemane é o lugar da decisão em que você vai abandonar prazeres transitórios. Adão não conseguiu abandonar isso. Gente, Eva para Adão era uma grande satisfação, era uma grande alegria. Apesar de muitos falarem assim, poxa, Deus trouxe um problema para Adão quando criou Eva, né? Que Eva veio depois de Adão. Não, Adão quando recebe Eva, ele falou, essa afinal é osso dos meus ossos, né? É a minha costela perdida. De novo, versão by Bispo Ricardo Leão, ok? Mas Adão estava satisfeito, Adão tinha prazer ali com ela. Mas naquele momento ela escolheu o caminho da ilusão, do pecado, da ilusão da desobediência a Deus. Enquanto Jesus escolhe obedecer no jardim do Getsemane. Eu quero te provar isso. Deixa eu terminar esse texto aqui que é importante, o final aqui. Ele fala assim, Moisés entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior. Compreende isso? Põe a mão nos seus olhos e diga assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa compreender a tua palavra. Escute. Muita gente acha que está perdendo quando abdica ou rejeita ou renuncia a prazeres transitórios do pecado. Aqui está falando que Moisés preferiu uma riqueza maior. Diga para a pessoa que está ao seu lado, há algo maior te esperando do que o pecado que está batendo na porta do seu coração. Desse prazer momentâneo, esse prazer transitório, há algo maior. Que algo é esse? Ele falou assim, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Quantos contemplam a recompensa? Sabe o que é a recompensa, querido? É vida eterna com Deus. Como eu já disse aqui, ali haverá delícias perpetuamente, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dor, não vai ter mais maldição, não haverá mais morte, é vida eterna, é vida abundante, é vida plena com Jesus, para Jesus. E quantos querem levar sua família toda com você para esses dias maravilhosos, a eternidade com o Senhor Jesus? Você precisa então compreender que seus atos, suas atitudes vão refletir inclusive na sua posteridade, você sabia disso? Na sua família, na sua casa. Enquanto uma decisão no Éden é uma decisão egoísta, escute, cada vez que você escolhe um prazer momentâneo, você está tomando uma decisão egoísta, você só está pensando no seu próprio prazer. Você não está pensando em Deus, você não está pensando na sua família, você não está pensando na sua casa. Mas quando você escolhe passar pelo jardim do Getsemane, o lagar do azeite, você escolhe obedecer a Deus, querido, o azeite vai abençoar muitas vidas. Você está se colocando debaixo do maior propósito que nós fomos criados, que é servir pessoas, abençoar pessoas. Sua família será abençoada, pessoas próximas a você serão abençoadas. Sabe por quê? Porque você decidiu obedecer a Deus. Azeite é para abençoar outras pessoas. Esse azeite não é só para você não, meu irmão. É para você abençoar outras pessoas. Mateus 26, 39. Aqui a gente vai ter a revelação então do que se passou no coração de Jesus naquele momento que ele estava no jardim de Getsemane. E ele faz uma oração a Deus. Ele diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você tem coragem de fazer essa oração? Eu entendo que a maior dor
de Jesus não era passar a dor física da crucificação, mas era passar, Jesus nunca havia tido um segundo, um momento, um milésimo, um centésimo fora da presença de Deus. Jesus nunca tinha experimentado isso na sua vida, porque ele nunca pecou. A Bíblia fala que o que separa o homem de Deus é o pecado. Como Jesus nunca havia pecado, ele nunca tinha experimentado a ausência da presença de Deus na sua vida. Mas quando ele vai à cruz, ele já sabia que ele atrairia todos os pecados da humanidade sobre si, e por isso ele iria experimentar a dor da morte eterna temporariamente sobre ele. A dor da separação eterna de Deus. Essa foi a maior dor que Jesus estava ali, falando: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse: não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Ah, querido, que eu e você tenhamos essa coragem de dizer para Deus: Senhor, não como eu quero. Adão não teve essa coragem. Adão falou: é como eu quero. É como eu quero. Que nessa noite o Espírito de Deus esteja falando com você, para que você tome a decisão mais importante da sua vida diariamente, que é dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Essa é a primeira pergunta que eu queria compartilhar com você. Quem é que rege a sua vida? É a sua vontade ou é a vontade de Deus? São pessoas que estão convencendo você, como Eva acabou sendo ali, a vontade de Adão sendo satisfeita, ou a cruz que Jesus escolheu? Segunda pergunta que eu quero te dar é: a quem você tem dado ouvidos no jardim da sua vida? A quem você tem dado ouvidos? Adão deu ouvidos a Eva, que deu ouvidos ao diabo. Jesus, naquele momento, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas ele ora 3 vezes, ele vai 3 vezes, sabe por quê? Porque ele contava com seus discípulos ali, ele chamou Pedro, Tiago e João para estar ali com ele. E no momento da dor, do sofrimento, eles não estavam presentes, eles dormiram. Ficaram sozinhos ali, e haverá momentos na nossa vida, difíceis momentos na nossa vida, querido, que você não poderá contar com ninguém, você estará sozinho. Mas deixa eu te falar, você não estará sozinho, Deus estará ali com você, a presença de Deus estará ali te consolando. Nós vemos isso, querido, a palavra de Deus nos mostra isso. Havia lá, eu quero ler rapidamente aqui, lá em Lucas, capítulo 22, 43. Lucas 22, 43 diz assim: enquanto Jesus estava ali orando, enquanto Jesus estava ali, a Bíblia fala, suando gotas de sangue, tal era a pressão, ele estava sendo esmagado, lembre-se, lagar de azeite, ele estava sendo esmagado ali, era uma pressão violenta, que a ponto dele suar, a ponto dos capilares começarem a estourar no seu corpo físico. E ele, naquele momento, a Bíblia fala, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Eu quero declarar isso sobre sua vida, profetizar que anjos do Senhor estarão te confortando. Ah, não tem ninguém me ajudando. Querido, você não precisa de ninguém, você só precisa da presença de Deus. Você só precisa que Deus te envie um anjo. Eu quero declarar sobre sua vida que Deus está enviando um anjo para te confortar, para te consolar, para te fortalecer. Há uma pressão tão grande, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu acho que eu vou ceder esse desejo, eu acho que eu vou ceder essa vontade. Não, querido, permaneça firme. Deus vai te honrar e vai te confortar com a presença de um anjo. Tem um anjo de Deus aí do teu lado para te confortar agora, para te ajudar a vencer, a dizer não à sua própria vontade e a dizer sim à vontade de Deus. Romanos 8,35, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Deixa eu te falar, querido, ninguém pode te separar do amor de Cristo. Você pode estar sozinho, o amor de Cristo estará ali com você. Querido, escolha o amor de Deus. Adão escolheu o amor da terra, o amor de Eva. Ele rejeitou o amor de Deus na sua vida. Jesus, ele escolhe rejeitar a si próprio, a sua própria vontade, ao seu próprio querer, e ele escolhe o amor de Deus. Eu quero o amor
de Deus. Querido, quando você entende que Deus te ama, você não terá problema em fazer a vontade dEle. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: Deus ama você. Não tenha medo de fazer a vontade dEle. Não tenha medo de cumprir a vontade de Deus na sua vida. Deus nos ama. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada poderá nos separar desse amor. Nada, 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 nada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a terceira pergunta que eu te faço no jardim é: a quem você tem perdoado? Você tem colocado culpa nas pessoas por causa dos seus problemas? Adão, no jardim do Éden, quando Deus o procurou, ele fugiu da presença de Deus, e Deus perguntou a Adão: onde você está? Isso é uma mensagem maravilhosa, mesmo Adão pecando, mesmo Adão rejeitando a Deus, Deus vai à procura de Adão. Jesus, ele nos fala sobre isso na parábola do filho pródigo. O pai vai em direção ao filho. Querido, eu quero dizer para você, independentemente dos seus erros, das suas falhas, Deus continua, o amor de Deus continua atrás de você, continua querendo você, continua amando você. Deus nunca vai te abandonar, nunca vai te rejeitar, mesmo quando você o rejeitar, o amor de Deus vai permanecer o mesmo por você. Então, a palavra de Deus mostra que Deus foi atrás de Adão, e aí Deus faz uma pergunta para Adão: Adão, você comeu o fruto? Você fez aquilo que eu falei para você não fazer? Qual foi a resposta de Adão? Adão culpa duas pessoas numa frase só. Ele culpa a mulher e ele culpa a Deus. A mulher que tu me deste. Ops, a culpa não é minha não, responsabilidade não é minha não. Querido, todos nós iremos prestar contas um dia diante de um tribunal, o tribunal do juízo de Deus. Aí você vai falar: não, mas a minha família, não, mas o meu pai, não, mas alguém, não, é você, todos nós. Você nasceu, querido, você tem uma responsabilidade. Sabe qual é a responsabilidade? Responsabilidade da decisão. Quando você for criança, você está isento dessa responsabilidade. Por isso nós não batizamos crianças aqui, porque a criança não pode decidir por si mesma. O batismo é para quem pode decidir, quem reconhece, quem tem responsabilidade sobre sua própria vida e diz: eu quero servir, ou eu não quero servir. Quem quer servir a Deus, quem quer andar com Deus, decide batizar-se. Agora, quando eu pego uma criança não tem consciência, ainda não tem ainda essa estrutura. Por isso nós compreendemos que ainda não tem um período, não tem consciência, não tem decisão ali estabelecida ainda para sua própria responsabilidade. Mas passou da infância, querido, cada um é responsável pelas suas decisões, será responsável pelas suas decisões. E aí nós vemos Adão colocando a culpa em Eva e colocando a culpa no próprio Deus. E Jesus? Jesus estava ali, e de repente no jardim chega um batalhão, soldados, gente com espadas e porretes, diz a Bíblia, para o prenderem. E chega juntamente com esses soldados, esses que estão todos armados para o prenderem, chega Judas Iscariotes. E a Bíblia fala que Judas se aproxima, dá um beijo, e Jesus vira-se para ele e diz: amigo, o que te trazes aqui? Com um beijo você trai o Filho do Homem. O que nós vemos naquele momento é que enquanto Adão culpa Eva e o próprio Deus pela sua situação, Jesus, naquele momento, nós não vemos Jesus culpando Judas Iscariotes por estar passando por aquilo. Jesus chama Judas de amigo. Nós vemos ali Jesus liberando perdão sobre aquela vida. Não coloque culpa nas pessoas por causa dos seus problemas. Perdoe. Se houve alguém que te causou mal, que inclusive te traiu, perdoe. Não carregue esse fardo com você. Isso é tão forte
que nós vemos, para fechar a última pergunta, que é quem tem conduzido a sua vida, nós vemos um outro acontecimento dentro do jardim, que está lá em Lucas, se puder abrir, Lucas 22:50. Algo que aconteceu, gente, que amor é esse? Que espírito manso, que espírito de Deus é esse? A Bíblia fala que um deles, depois em outro evangelho, fala que foi Pedro, né? Pedro golpeou o servo do sumo sacerdote, se chamava Malco esse homem, cortou-lhe a orelha direita. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, queria cortar a cabeça do camarada. Ele que se desviou e pegou só na orelha. Olha o que aconteceu no versículo 51. Mas Jesus interveio, dizendo, deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Se Jesus tivesse ressentido, magoado, ferido, você acha que ele teria poder de Deus ali para curar alguém? Sabe por quê? Porque Jesus andava no Espírito o tempo todo. Eu fecho lendo com você Gálatas 5:16, que diz o seguinte: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais, diga jamais, satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito. Em outra versão fala, ande no Espírito. Significa, sabe o quê? Quem manda em você é o Espírito Santo. Você tem buscado a presença do Espírito Santo e tem obedecido à voz do Espírito Santo. Querido, se a sua resposta for sim, a palavra de Deus está falando que você jamais vai satisfazer os desejos da sua carne. Jamais. Nessa noite Deus está nos dando oportunidade de nós fazermos uma autoavaliação sobre qual jardim nós temos escolhido na nossa vida. Jardim do Éden, jardim dos prazeres, prazeres transitórios do pecado, ou jardim do lagar do azeite, o jardim onde a vontade de Deus prevalecerá sobre a sua vida. Qual dos dois você tem escolhido diariamente na sua vida?